A paz do Senhor, meus irmãos, meu nome é Tiago, eu sou diácono da Assembleia de Deus, Ministério de Oração e Compromisso, também sou professor da Escola Bíblica Dominical. Você está assistindo a Bíblia Responde. O nosso tema de hoje é: quem são os 4 cavaleiros do Apocalipse? Se você conhece o livro do Apocalipse, você deve saber que ele é um dos livros mais enigmáticos da Bíblia. Alguns teólogos chegam ao ponto de dizer que é o livro mais difícil do Novo Testamento. Outros vão ali e vão dizer o seguinte: o Apocalipse é o livro mais difícil da Bíblia toda. Ele é um livro riquíssimo, belíssimo, um livro excelente. Mas você deve conhecer essa história dos 4 cavaleiros do Apocalipse. A história vai dizer o seguinte: o Apocalipse, algumas das partes principais são os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças do Apocalipse. Quando fala dos 7 selos, João, ele vai ter uma visão. Quando ele escreve o Apocalipse, ele teve uma visão do trono de Deus, e Deus assentado no trono, e Deus segurava na sua mão um rolo, um pergaminho, um livro, e esse livro, ele estava fechado, selado, e tinha 7 selos fechando esse livro. O livro estava fechado por 7 selos. Esses 7 selos são chamados 7 selos do Apocalipse. A Bíblia diz que um anjo vai bradar no céu, na terra, debaixo da terra, para quem pudesse ouvir, e o mundo inteiro ia ouvir o anjo bradando, falando assim: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? A Bíblia diz que nem no céu, com todos os anjos que tinha no céu, nem no céu, nem na terra, e muito menos debaixo da terra, ninguém foi achado digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. Aí a Bíblia diz que João começou a chorar. Ele fala assim: eu chorava muito, porque ninguém no mundo era digno de abrir o livro e nem sequer de olhar para ele. Ninguém podia nem olhar para o livro era tão santo esse livro, que ninguém podia nem olhar para ele, e ninguém no mundo era digno de abrir aquele livro e de desatar os 7 selos. Aí João vai ouvir uma voz dizendo assim: não chores, porque o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, ele venceu, e ele é digno de desatar os 7 selos e abrir o livro. E a Bíblia diz que esse leão da tribo de Judá, esse cordeiro que foi morto e depois ressuscitou, ele é Jesus. Ou seja, ninguém no céu foi digno de abrir o livro, nem Maria, nem José, nem Pedro, nem Paulo, ninguém. Só Jesus é digno de abrir esse livro. Ninguém é mais digno do que Jesus. Aí Jesus vai abrir o livro tinha 7 selos. Jesus arranca o primeiro selo, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo, onde o livro pode ser aberto. Só que cada selo que Jesus arranca do livro, acontece uma coisa na terra. Os 4 primeiros selos do Apocalipse, quando ele tira o primeiro selo, vem um cavaleiro montado num cavalo branco. Quando ele abre o segundo selo, vem um cavaleiro montado num cavalo vermelho. O terceiro, um cavalo preto. E o quarto, um cavalo amarelo. São esses 4 cavalos que tinham 4 cavaleiros diferentes: o cavaleiro do cavalo branco, o do cavalo vermelho, o do cavalo preto e o do cavalo amarelo. Então, quando ele tirou o primeiro selo, Jesus tirou o primeiro selo. Apocalipse capítulo 6, versículo 1. Vi quando o Cordeiro, que é Jesus, ele é o Cordeiro de Deus, que foi morto pela humanidade. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Características: ele estava montado num cavalo branco, ele tinha um arco na mão, um arco e flecha, ele tinha uma coroa na cabeça, e ele saiu vencendo e para vencer. Quem é esse primeiro cavaleiro? O homem que está montado num cavalo branco. Quem é esse homem? É esse o tema do nosso vídeo. Quem são os 4 cavaleiros do Apocalipse? Esse primeiro cavaleiro, que vem montado num cavalo branco, há 2 interpretações mais importantes. Quais são as 2 interpretações possíveis?
Alguns intérpretes vão dizer que esse cavaleiro é Jesus. Outros intérpretes vão dizer que esse cavaleiro é o anticristo. São as duas melhores interpretações. Alguns vão dizer que é o evangelho, que é um monte de coisa, mas não tem muita base para dizer isso. Então vamos ficar com um desses dois é verdadeiro. Ou esse cavaleiro é Jesus, ou é o anticristo. Vamos analisar? Para quem diz que é Jesus, tem alguns problemas. Esse cavaleiro não pode ser Jesus. Eu vou explicar por quê. Primeiro, se você abrir a Bíblia em Apocalipse 19, do versículo 11 em diante, Jesus aparece montado num cavalo branco. Aí algumas pessoas vão dizer, então é Jesus. Apocalipse 6 e Apocalipse 19, os dois são um cavalo branco. Os dois têm coroa na cabeça. Se o Apocalipse 19 é Jesus, não tem a menor dúvida, que o cavaleiro do Apocalipse 19 é Jesus, não tem a menor dúvida. Então, do capítulo 6 é Jesus também? Não. Por quê? Diferenças. Os dois estão no cavalo branco? Sim. Agora, a Bíblia diz que ele tinha uma coroa na sua cabeça. Só que a palavra para coroa aqui, existem duas palavras gregas para coroa. Uma é a coroa de louros que um atleta ganhava. Se eu competir nos Jogos Olímpicos, ganhei as Olimpíadas, eu vou receber uma coroa de louros. É a coroa da vitória, a coroa do vitorioso. A palavra grega aqui para coroa é essa coroa aqui. E ele recebeu uma coroa de vitória, ou seja, ele saiu vencendo e para vencer. Então, o homem desse cavalo branco, ele é um vencedor. Ele é alguém que conseguiu prosperar nas suas intenções. Só que, Apocalipse 19, o cavaleiro branco, ele recebe uma coroa no original em grego, um diadema. Há uma diferença. O Stefanos é a coroa da vitória, a coroa de louros. Diadema é a coroa do rei. Então, o cavaleiro do Apocalipse 19, ele tem a coroa de rei. E a Bíblia diz que ele não tem uma coroa, tem muitas coroas. Olha a diferença. Apocalipse 6, ele tem uma coroazinha só. E nem uma coroa de rei, a coroa do vencedor. Agora, Apocalipse 19, ele tem muitas coroas. E a coroa de rei. Outra diferença, aqui ele está sozinho. Ele vem montado num cavalo branco sozinho. Apocalipse 19, ele vem com um grande exército montado em cavalos brancos. Então, olha a diferença entre Jesus do Apocalipse 19 e esse aqui do capítulo 6. Qual a conclusão lógica? Não é Jesus. Quem ele é? É alguém que parece com Jesus. É alguém que imita Jesus. Quem é o maior imitador de Jesus? É o anticristo. Eu vou falar isso daqui a pouco no vídeo sobre o anticristo. Um dos próximos vídeos que eu vou gravar sobre o anticristo. Mas deixa isso aí para outro dia. Então, o anticristo, ele imita Jesus. Ele vem montado num cavalo branco, ele vem com uma coroa na cabeça, mas ele não é Jesus. Até porque, nós vamos estudar isso aqui daqui a pouco, o que vem depois dele? Guerra, fome e morte. Não pode ser Jesus. Só vem trazendo praga e destruição. Esse cara aqui não é Jesus. Ele enganou muita gente. Muitos chegam a dizer que é Jesus, mas não é Jesus. Porque há várias diferenças entre esse cavaleiro branco e Jesus. Tanto no texto grego, como dentro da interpretação bíblica. E o que vem depois é muito cedo para Jesus vir. E além do mais, se você ler com atenção, quem tirou o primeiro selo foi quem? Foi o Cordeiro, que é Jesus. Se Jesus é o Cordeiro que tirou o selo, como é que ele pode ser o cavaleiro que aparece no selo? Não faz sentido. Se Jesus que tirou o selo, ele não vai tirar um selo que é sobre ele mesmo. Então, ele é aquele que removeu o primeiro selo, mas ele não é o agente do primeiro selo. Esse agente do primeiro selo, ele é o anticristo. Parece Jesus, mas não é. Parece ser bonzinho, mas não é bonzinho. Parece ser de Deus, mas não é de Deus. Ele é do diabo. Ele é o anticristo, mas ele sai com um arco na mão. Arco significa poder militar. O anticristo vai ser poderoso. O anticristo, ele vai ter um poder militar muito grande. Quem tem arco, o arco e flecha durante muito tempo, foi o auge do armamento militar. Quem tinha um arco e flecha tinha a guerra ganha. Isso nos primórdios, né? Muito tempo atrás. Então, o arco e flecha significa poder à distância, significa poder militar. A Bíblia diz que Deus quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo.
O arco é símbolo de poder militar. Então, esse cavaleiro do cavalo branco, ele é poderoso, ele é vencedor, ele vence. Ele luta a guerra, ele vence guerra. Ninguém consegue vencer esse cara. Ele tem uma coroa na cabeça, ele tem um arco na mão. E ele saiu vencendo e para vencer. Isso aqui é o surgimento do anticristo. Esse é o primeiro selo do Apocalipse. Quando a igreja foi arrebatada da terra e vier a grande tribulação, o primeiro selo, logo de cara, o anticristo vai aparecer. Você vai perceber no vídeo que eu vou gravar depois sobre o anticristo, que a única coisa que impede o anticristo de se manifestar é a igreja. Quando a igreja for tirada da terra, o anticristo vai se manifestar. Então, ele é o primeiro cavaleiro, do cavalo branco. Passou o primeiro selo, vem o segundo selo. Quando abriu o segundo selo, isso aqui é Jesus. Jesus, o Cordeiro de Deus, abriu agora o segundo selo. Ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem. E saiu outro cavalo, dessa vez ele é vermelho. E ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra. Grava isso. Para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. O Apocalipse é um livro cheio de simbolismo. É um livro muito simbólico. Muito simbólico. Então esse cavaleiro aqui, ele não é um cavaleiro de verdade, de carne e osso. É um simbolismo. Quem ele é? Você é inteligente, você vai responder antes de mim, talvez. Olha só o que o texto diz. O cavalo, ele era vermelho. O que eu aprendo com isso? Vermelho é a cor do sangue. Então esse cavalo, ele tem cor de sangue. Então esse cavalo dá uma ideia de derramamento de sangue. Alguma coisa vai acontecer no mundo que vai derramar muito sangue. O que será? Guarda isso. E ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra. Quando a paz é tirada da terra, o que acontece? Que evento acontece no mundo quando a paz é tirada da terra? Outra dica. Foi lá tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Quando é que os homens se matam uns aos outros? Como é que é o nome que nós damos para isso? Quando um exército de homens mata um outro exército de homens. Há um grande derramamento de sangue. Qual é o nome disso? Quando é tirado a paz. Para completar, também lhe foi dada uma grande espada. Espada é símbolo de guerra. Espada é símbolo de morte. Espada é símbolo de batalha. Então vai acontecer uma grande batalha, um grande evento que vai derramar muito sangue e os homens vão se matar uns aos outros. Se você é inteligente, você já percebeu. O que é isso aqui? Vai acontecer uma grande guerra mundial. Olha os exemplos. O cavalo é vermelho, da cor do sangue. O cavaleiro tem uma espada que é símbolo da guerra, símbolo militar. Os homens vão se matar uns aos outros igual na guerra. Guerra é um exército matando outro exército. Homem matando homem. Então eles vão se matar. Tem uma espada, o cavalo é vermelho. O segundo selo é o quê? Uma guerra mundial. Vai ser rápido essa guerra aqui. Não vai durar muita coisa não. Depois do anticristo, esse se revela, vai ter uma guerra muito rapidinha e depois vai vir uma falsa paz. Eu vou explicar isso aqui no vídeo sobre o anticristo, lá na frente. Aí, olha o que vai dizer assim, passou o segundo selo. Então veio o anticristo, veio essa guerra de curta duração, depois o terceiro selo. Versículo 5. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto, agora é o preto. E o seu cavaleiro com uma balança na mão. A balança é aquela balança antiga que tem dois pratos, que se equilibra com dois pratos. Você coloca uma coisa no prato e coloca o outro no outro prato da balança, tem que equilibrar a balança. Então ele está trazendo uma balança na mão. E vai dizer o texto, versículo 6: e ouvi uma como que voz no meio dos quatro seres viventes dizendo: uma medida de trigo por um denário, 3 medidas de cevada por um denário, e não danifiques o azeite e o vinho. O que significa isso? Esse cavalo preto significa fome. Por que fome? Ele tem uma balança. A balança significa que a comida vai ser dada por peso. Isso é uma coisa muito ruim. Nos piores dias de Israel, a comida foi dada por peso. Isso daí é muito difícil, porque é uma comida racionada. Você não pode comer tudo o que você quer. Tem que ser pesado, tem que ser distribuído, porque há uma grande fome na terra. Isso aqui é o óbvio. Sempre depois de uma guerra tem fome.
Depois de uma guerra, bomba para lá, bomba para cá, explosão aqui, a terra fica destruída, tem fome. É o resultado da guerra. Depois da guerra vem a fome. E nessa fome vai acontecer uma coisa meio engraçada, porque a voz diz assim: uma medida de trigo por um denário. O que é um denário? Um denário é uma moeda. Um denário equivale a um dia de trabalho. Trabalhei hoje o dia inteiro, no final do meu salário, um denário, ou seja, uma diária. Então, diz a Bíblia, um dia inteiro de trabalho só vai dar para comprar uma medida de trigo. O que é isso? Uma medida de trigo só dá para uma pessoa comer. Então, eu trabalhei hoje o dia inteiro e o meu salário só dá para eu comprar a minha comida e só, sem luxo. Ou seja, depois da guerra veio uma crise econômica terrível. E nessa crise financeira, eu trabalho o dia inteiro e depois do meu trabalho, eu só consigo comprar minha comida para viver e só. Não consigo comprar roupa, não consigo comprar carro, não consigo comprar casa, só o necessário para viver. Mas espera aí, e se eu for casado? Eu e a minha mulher? E se nós tivermos um filho? Eu, minha mulher e meu filho? Uma medida de trigo não vai dar. Eu trabalho, consigo só para mim, mas e a minha mulher e meu filho? A avó diz assim, ó, 3 medidas de cevada por um denário também. Eu posso escolher. Se eu sou solteiro, eu vou comprar uma medida de trigo, vou comer e só, não tem mais nada. Se eu sou casado, tenho filho, eu vou comprar a cevada que é mais barata, inferior ao trigo. Vou comprar mais barato, mas em compensação, dá para mim, minha mulher e meu filho. Agora, se em vez de ter uma família, eu tenho uma tribo, eu tenho um monte de filho, cunhado, papagaio para sustentar, como é que eu vou pagar isso tudo? É a crise financeira, depois da guerra, é a fome. Então, quem tem dinheiro, cada uma medida de trigo, um denário, uma diária. 3 medidas de cevada, também uma diária de trabalho. E fala assim, não danifiques o azeite e o vinho. Por quê? Azeite e vinho, eles conseguem resistir mais do que o trigo e a cevada. Ou seja, os ricos vão comprar azeite, os ricos vão comprar vinho, e os pobres, a pobraiada toda, vai ficar comendo trigo quando der e mais cevada. Ou seja, aqui tem uma desigualdade. Quem é rico vive regaladamente, quem é pobre vive na miséria. Esse é o terceiro selo do Apocalipse. O cavalo preto é a fome. A balança na mão indica comida dada por peso. Não tem liberdade para comer o que você quer. É por peso, é contado. E no meio dessa pobreza toda, quem é rico está comendo azeite, está bebendo vinho. Os ricos conseguem pagar o trigo numa boa, conseguem pagar a cevada numa boa. Isso aqui é uma crise terrível para quem é pobre. Esse é o terceiro selo do Apocalipse. Quarto selo, quarto cavaleiro, pior de todos. Versículo 7. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo, vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro se havia chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade, e por meio das feras da terra. Então olha que impressionante. O quarto cavaleiro, ele está no cavalo amarelo. No original, a palavra é chloros, né? É um cavalo descolorido, da cor da morte. Ele é um amarelado, um cavalo meio baio, mas é de um amarelo meio pálido. Essa é a palavra. É um amarelo pálido, é um amarelo descolorado. Significa alguém que perdeu a cor diante da morte. Quando eu olho para a morte, eu perco a minha cor. É esse o cavalo. O quarto cavaleiro, qual é o nome dele? A Bíblia diz morte. A morte é um ser espiritual. Quando alguém morre, a morte vem buscar a alma dessa pessoa. Então, o nome do cavaleiro é Morte. E depois da morte, quem está seguindo ela? Seu nome é Morte e o inferno o estava seguindo. O que significa isso? O cavaleiro se chama Morte e o inferno está seguindo a morte. Isso significa que a morte não é o fim. O que se segue depois da morte? Morreu, depois dela vem o inferno. Para quem não tem Jesus. Para quem está passando pela tribulação sem Jesus e morrer sem Jesus. Depois da morte, vai ser lançado no inferno. É o que a Bíblia diz, não sou eu.
Então, o quarto cavaleiro ele vai matar a quarta parte da população mundial. Aqui, para quem estuda o Apocalipse, sabe que existem 4 visões do Apocalipse, né? 4 escolas de interpretação bíblica. A futurista vai dizer que tudo que está no Apocalipse vai se cumprir no futuro. Os preteristas vão dizer que já se cumpriu no passado. Os historicistas, né, que seguem o método histórico, vão dizer que o Apocalipse já se cumpriu e vem se cumprindo na história. E tem o simbolista, eles vão dizer que o Apocalipse ele é tudo simbólico. Então, tem um pouco de verdade nesses 4 aspectos. Só que esse texto aqui é um texto que fala sobre o futuro. Isso aqui não aconteceu ainda, até porque nunca na história da humanidade a quarta parte da população mundial morreu. Nunca. Nem na peste negra, nem na Segunda Guerra Mundial. Nunca na história da humanidade a quarta parte da população mundial morreu. Mas nesse dia vai morrer. Por meio, uma parte vai morrer pela espada, pela guerra. Outra vai morrer de fome, que é o terceiro selo. A primeira parte pela espada, que é o segundo selo. Depois pela fome, que é o terceiro selo. Depois com a mortandade, né, com a peste, com a praga. E depois por meio das bestas feras da terra. Então, uns vão ser comidos por fera, outros vão sofrer uma peste, uma doença, outro uma epidemia, outros vão morrer na guerra e outros vão morrer de fome. Nessa brincadeira aí, morre a quarta parte do mundo. Esse é o quarto cavaleiro do Apocalipse. Recapitulando: primeiro cavaleiro, o anticristo. Segundo, é a guerra. Terceiro, fome. Quarto, a morte. Esses são os 4 cavaleiros do Apocalipse, os 4 primeiros selos. Depois de você ler o Apocalipse, você vai ver o 5º, 6º, 7º selo, as 7 trombetas e as 7 taças. Mas isso encerra o nosso vídeo de hoje. Eu queria falar só sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. Então isso encerra o nosso vídeo de hoje. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, mande para o nosso Facebook, mande para o nosso e-mail que está aparecendo agora na sua tela. Qualquer dúvida, lembre-se sempre, a Bíblia responde.